Ok. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um evento do Vortex 2021. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Abiezer, sou professor do Uniceub há 20 anos. Então, tem 20 aninhos que nós fazemos parte da instituição. E durante esse tempo, nós passamos aí por várias disciplinas e atualmente eu ministro a disciplina de tópicos de fontes alternativas de energia, razão pela qual nós estamos dentro desse modelo de trabalho com energia solar. Nós estamos também trabalhando com a coordenação da pós-graduação em eficiência energética e gestão de energia, que deverá ter seu início agora em março de 2022, se tudo correr bem, após a pandemia, e devemos, com isso, dar continuidade àqueles que terminaram a sua graduação e que precisam de fazer a sua complementação de estudos a nível de pós-graduação. São convidados e são muito bem-vindos a darem continuidade aos seus estudos. E hoje nós teremos a presença da professora Eugênia, né, nossa professora de engenharia, parceira também lá da nossa pós-graduação. Ela vai estar conosco fazendo a sua apresentação e logo em seguida o Highlander, engenheiro Highlander, formado aqui no Uniceub, vai nos contar toda a experiência dele em projetos fotovoltaicos. Então, para nós não perdermos muito o nosso tempo e deixar os nossos palestrantes bem à vontade, eu convido, então, a professora Eugênia, doutora na área de Ciências de Materiais pela UNB e profunda pesquisadora dessa área de energias renováveis, especialmente sobre a parte solar, onde ela vai nos dar, então, vai nos brindar, então, com seus estudos, para que nós possamos, no segundo momento, estarmos com o Highlander na parte mais prática do processo. Professora Eugênia, faça então a sua ocupação do seu tempo e a sua apresentação. Boa noite para você. Obrigada, professor Abiezer. Obrigada pela oportunidade. Olá, Highlander. Prazer em estar aqui compartilhando com vocês um pouco, né, dessa experiência que eu tive. E eu vou falar rapidinho, eu vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade, uma busca mais assim para tornar vocês curiosos, né, para aprofundarem os estudos. Então, eu vou rapidamente dar uma explanação a respeito da minha tese de doutorado, na qual passei aí 5 anos estudando sobre esse assunto, né, e sobre alguns trabalhos que eu tive a oportunidade de orientar, de ótimos, assim como Highlander né, ótimos alunos do nosso curso, que resolveram fazer comigo, sob minha orientação, o trabalho relacionado com energia solar fotovoltaica. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre minha tese. Queria que vocês dessem o ok para mim aí, se estão conseguindo enxergar minha tela. Alguém? Ok, professora. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, meu contato aqui, né? Eu tenho um perfil também lá no Instagram, no LinkedIn, né? E eu não vou falar sobre energia solar fotovoltaica, porque a gente já tem, né, algum conhecimento, a palestra anterior tratou sobre isso, né? Algumas formas de aproveitar a energia solar fotovoltaica. Então, eu vou entrar um pouco mais na minha tese de doutorado, né? Então, eu comecei lá em 2015, né? E aí já se falava, né, sobre o aumento da demanda de energia, a necessidade de diversificar a nossa matriz energética e da situação privilegiada do nosso país relacionada com a exposição a muita irradiação solar. Mas ainda existiam naquela época, né, pessoas que questionavam, né, o uso de energia solar fotovoltaica. Falavam assim, pode pesquisar isso, mas nunca vai ser muito usado. E o que a gente não está vendo de realidade hoje, pelo contrário, né, aos longos dos anos isso só aumentou e graças a Deus, né, acabou sendo um assunto que naquela época muita gente ainda falava que não, será que tem eficiência, será que vai ser colocado em prática, né? E hoje em dia está bastante sendo colocado em prática. Mas ainda temos algumas questões relacionadas com a eficiência de geração. Né? Meu estudo, né, foi muito relacionado com a eficiência de geração. E por quê?
Muito se fala sobre exposição à irradiação, sobre energia solar fotovoltaica, sobre eficiência do painel, porém, muitas pessoas não sabem que quando a temperatura é elevada, há uma redução significativa na eficiência de geração. Então, eu fiz esse balanço térmico, né? Eu trabalhei com essa variação da temperatura do módulo, com algumas equações que descreviam, né, como é que esse mecanismo se comporta. Se ele é exposto à irradiação solar, tem irradiação difusa, como é que ocorre o resfriamento do painel através da convecção natural, a forçada, o que ocorre de reflexão. Então, busquei compreender bem, né, como funcionava de fato esse balanço energético nos painéis fotovoltaicos para a gente poder trazer essa realidade aqui, né? E fazendo a associação do módulo fotovoltaico pelo comportamento de um circuito equivalente de um único diodo, para estudar essa parte elétrica relacionada. E aí, gente, foi muito tempo estudando sobre convecção natural em placas planas inclinadas, porque isso é um problema clássico, né, da mecânica, só que ele teve que ser amplamente revisitado, porque qualquer sistema muito aquecido, ele reduz a sua eficiência, né? Então, o sistema elétrico, né? A gente sabe que reduz bastante sua eficiência. Então, a tese, eu não vou apresentar ela toda, que eu não vou fazer isso com vocês, né? Mas teve contextualização do problema, várias simulações numéricas, 2 bancadas experimentais e comparação com a usina em operação. Desenvolvi um modelo matemático, uma equação, uma análise de sensibilidade e a comparação de todos esses resultados, né? Então, essa simulação numérica foi feita no ANSYS, no CFX, né? Ele é para 3 dimensões, né? Tinha toda a dimensão dos painéis fotovoltaicos, foi considerado como um fluido newtoniano, né? Quem não sabe, dá uma pesquisada aí, né? O que quer dizer, tá? E o modelo de turbulência utilizado foi da hipótese de Boussinesq modificada, né, que é do modelo SST-K-ômega. Então, essa simulação foi feita, né, isso daqui é uma imagem real da simulação, ela tinha movimento aqui mostrando, né, a estratificação da densidade, quer dizer, o ar, vamos lá, falar simples, né, o ar, quando ele está aquecido, né, ele sobe, né, então a placa estava mais aquecida que o meio, então que se criava um fluxo, né, de ar aí próximo da placa, e a gente precisava entender como é que acontecia isso. Então teve a descrição da malha na simulação numérica e desenvolvi um modelo simplificado, levando em consideração a irradiação e a temperatura do módulo, para compreender de fato, né, como é que era o impacto na eficiência com essa temperatura. Então, já existiam alguns modelos e eu fiz essa comparação. E a grande questão é, sim, né? Se a gente trazer os painéis que são feitos para atuar na Europa, na temperatura da Europa, né? Quanto a gente vai ter de segurança para poder fazer estimativas de ganho, né? Estimativas de tempo de retorno. Então, existe toda uma ciência por trás disso, né? A minha ideia é mostrar para vocês, né? Aqui uma parte dos ensaios que foram feitos, né? De convecção natural dentro de uma cabine, uma foto térmica, mostrando que a maioria da temperatura da minha bancada experimental era similar. Aqui é um esquema do meu experimento de convecção natural, da bancada 2, da fumaça, né, criando o escoamento aqui, e tudo isso foi feito lá no laboratório, e aqui do túnel de vento do LEA, do laboratório lá da UNB, que a gente fez a simulação para convecção forçada, né. Hoje é quase como um mantra, né, todo mundo posiciona um painel levando em consideração a exposição, a irradiação solar, quando temos vários outros fatores a considerar, já que não é só a irradiação que vai definir a eficiência, tá? Então, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. E aí, cruzamos os resultados, né, do meu modelo matemático com o sistema instalado em operação, quem conhece, né, do Uniceub, tá? Fizemos esse cruzamento aqui dos resultados e graças a Deus, obtivemos aí resultados próximos e
que confirmaram o modelo matemático abordado na minha tese, né? Aqui sou eu fazendo algumas medições para poder mostrar, né? Alguns alunos também foram lá fazer essas medições comigo, foi muito interessante. Alguns resultados da simulação numérica, mostrando um pouco da vorticidade, né? Eu gostei de falar sobre isso, já que o nome do evento é Vortex, né? Como é que a gente tem essas áreas de recirculação quando está muito aquecido e o fluido tem uma velocidade maior, ele muda um pouco a configuração das linhas de corrente. Aqui são 3 modelos, o meu aqui, o último linearizado, já que quando a gente fala sobre a radiação, a gente tem elevado à 4ª potência, então tive que fazer uma brincadeirinha ali matemática, né? Afinal, né, somos engenheiros e estamos fazendo estudo de fenômenos físicos, então a gente pode aprofundar um pouco mais. Estava comentando que é um mercado tão atrativo hoje, que a gente vê gente da área de outras áreas, publicidade, né, que talvez não tenham a percepção como o professor Abiezer, como o Highlander, desses detalhes mais profundos sobre esse sistema importante, né? Alguns gráficos que obtiveram bons resultados, né, nessa comparação dos resultados experimentais com o sistema real e com o modelo matemático, tá? Então geraram, né, vários resultados aí interessantes, inclusive comparados com a literatura, algumas inclinações aqui dos painéis. Eu não vou mostrar todos os resultados, que é imenso, tá? E uma tese, né? E aí algumas fotos reais com comparação com as fotos da simulação numérica, algumas publicações que foram geradas nesse meu trabalho, né? Então, é mais uma forma de estimular vocês que gostam dessa área a aprofundarem o conhecimento, né? Convido todos a lerem essas publicações, vou disponibilizar depois, tá? E as conclusões, né? Que essas condições têm que ser levadas em consideração, que hoje em dia a gente tem que buscar, né? As pessoas da engenharia que conseguem prever outros fatores ali que podem ocasionar nos sistemas fotovoltaicos, né? Alguns alunos que eu orientei, o Rafael, ele fez esse estudo aqui, o Rafael Chaves, né? Começamos lá em 2018 fazendo um estudo, ele fez um dimensionamento para uma casa. Depois o Rafael Rios, que fez um comparativo de um sistema instalado numa residência de luxo, e teve um tempo de payback de 5 anos, né, em consonância com a palestra anterior, que o engenheiro falou 4, 5 anos, isso foi em 2018 também, e de um seminário lá no Lago Sul, não sei quem conhece, né, que também teve um tempo de payback de 4 anos, e isso já foi checado realmente e aconteceu. Outro aluno meu incrível, o Henrique Vilar, que ele fez a simulação e o estudo em 3 softwares diferentes e comparou, né? Hoje em dia a gente tem como fazer dimensionamento utilizando esses softwares e ele percebeu uma certa diferença. Vocês vejam aqui o Helioscope, como ele é otimista, né, na performance. Temos que ser muito cuidadosos, né, no otimismo dessa performance. Talvez seja um ponto que eu tenho a levantar, muito importante. O trabalho da Letícia Nagata, que queria, na Escola das Nações, instalar um sistema, um estacionamento fotovoltaico. O tempo de payback dela foi um pouquinho maior, ficou ali em 6 anos, porque tinha estrutura, né? Ela fez esse estudo da estrutura para poder colocar um sistema fotovoltaico. Também foi um trabalho muito bacana, tá? Também convido vocês que têm interesse. O Norton já fez um estudo de 1, 2, 3, 4, 5 sistemas fotovoltaicos e fez a comparação do investimento, sempre, né, o sistema fotovoltaico ganhava, né, na hora que ele comparou com poupança, Tesouro Selic, então apresenta aí bons desempenhos, né. Então queria mostrar algumas coisas para vocês aqui, para introduzir, né, que os estudos são realizados e a gente tem muito espaço aí na engenharia, ou nessas áreas de ciência, para aprofundar os nossos estudos e desenvolver cada vez mais o conhecimento. E quem ficou aí, né, interessado, depois dá uma olhadinha na minha tese, se quiser também olhar os artigos publicados dos alunos, vocês que são novos alunos, querem desenvolver aí projetos, também estou à disposição para ajudar no que for necessário. E agora, como eu prometi, né, bem rapidinho aí, eu vou passar a palavra para o nosso querido aluno, né,
o Highlander aí para poder apresentar o belo trabalho que ele vem desenvolvendo. Tá legal? Bom, professor, muito boa. Boa noite a todos, né? Como o professor Abiezer já nos apresentou aí, eu sou o Highlander Faria, sou engenheiro eletricista, né? Formado aí, egresso no CEUB, né? E primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aí, professor Eugênia, professor Abiezer, por estar participando dessa mesa redonda com os senhores, né? É uma honra para mim estar participando junto com vocês aqui, professores que participaram da minha trajetória durante a vida acadêmica, né? Então, gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade. E como a professora Eugênia já falou aí um pouco sobre perdas, né? Eu acho que é interessante a gente até levar essa mesa para esses aspectos, né? Aspectos de perdas. E essa perda que a professora Eugênia apresentou é a perda mais importante a ser considerada em sistemas fotovoltaicos, né? Visto que ela apesar de todas as outras, né, perdas por mismatch, né, que é incompatibilidade de módulos fotovoltaicos, incompatibilidade de grandezas elétricas de strings e MPPTs, né? Bom, e para quem não sabe ainda o que é MPPT ou strings, eu vou fazer uma breve introdução, tá, professores, sobre esse contexto, né, teórico básico, para a gente compreender a partir dos datasheets dos equipamentos e conseguir identificar, né, por eles como a gente mensura, né, essas perdas do sistema em relação principalmente à temperatura, que é o que a professora Eugênia já introduziu muito bem aí com a sua tese. Tá? Eu vou fazer uma breve introdução, que inclusive é parte do meu TCC também, que eu apresentei no primeiro semestre de 2021, né? E vamos lá então. Vou passar bem breve sobre essa contextualização, né? Bom, falando aqui da introdução, né? A introdução à humanidade é completamente dependente da energia elétrica hoje, né? E a partir de 2012, né, quando foi vigorada essa resolução número 482 da ANEEL, que permite, né, que o acessante conecte a sua geração distribuída ali à rede da distribuidora, gerando crédito e isso ficando lá por 60 meses, né, 5 anos, podendo ser utilizados para cobrir outras faturas, né, gerando aí um investimento, né, nessa fonte renovável de energia. Então, não só da solar, tá? Isso, a fonte alternativa engloba a eólica, enfim, engloba todas as fontes alternativas. A contribuição, né, da energia solar fotovoltaica, segundo o Balanço Energético Nacional de 2020, em relação ao ano de 2009, ela é de 74,5%, né? E já na atualização que teve em 2021, o Balanço Energético Nacional mostra, no relatório síntese, né, que a contribuição da energia solar fotovoltaica na geração distribuída é de 90,4%. Então, a gente percebe um crescimento exponencial, né, de um ano para outro aqui, um crescimento muito grande. E nisso, né, coloca as dificuldades aí de quem trabalha na área, de quem pretende investir nesse tipo de projeto, né, a necessidade de aprovação desses projetos com base nesses requisitos normativos estabelecidos pela ANEEL e pelas concessionárias locais, né. Então, no nosso caso, a Neoenergia, falar sobre sistema on-grid, eu não sei se é necessário aqui, mas resumindo, né, como a professora Eugênia já falou um pouco, já deu uma pulada aí, aqui o Sol irradia, né, sobre a superfície dessa placa, criando uma diferença de potencial, e ligado a um circuito a gente tem uma corrente elétrica, né? E a gente tem esse inversor de frequência que é responsável por converter essa corrente contínua em corrente alternada, que é o que a gente utiliza em nossas residências, né? E esse projeto é necessário para que as concessionárias analisem, né, aprovem esse projeto e faça a troca desse medidor bidirecional, né, para que ele registre tanto a energia de importação quanto a de exportação da rede elétrica, né, de distribuição.
Bom, nomenclaturas básicas que a gente vai precisar compreender para ir para o datasheet dos equipamentos analisar essas perdas, né? Strings e MPPTs. O que são strings e MPPTs? Bom, strings é o arranjo em série ou paralelo dos módulos fotovoltaicos, né? Então você tem uma série ali de módulos fotovoltaicos, que a gente vai ver melhor nos datasheets, como isso funciona. E a gente tem as MPPTs, que é o Maximum PowerPoint Tracking, né? Que é o máximo ponto de rastreamento de potência, ou máxima potência de rastreamento, algo nesse sentido. Então, o que esse MPPT faz, né? Ela liga, né, essas strings em séries aqui, vem conectada à entrada dessas MPPTs, e essa MPPT regula a tensão de tal forma que entrega para o inversor, né, a potência máxima dessa string. Então, ela lê as grandezas elétricas dessa string e regula a tensão de tal forma a obter o valor máximo de potência da string. Então, é uma otimização, genericamente falando, do sistema, né? E que tem em diversos inversores, né? Na maioria dos inversores strings, na verdade, tem MPPT. E nos inversores maiores, né, quando se trata de mini usinas fotovoltaicas, são inversores que contêm várias MPPTs, que é onde começa a surgir os problemas por perdas, né? Qual tipo de perda? A perda por má projeto, né? Se você não faz um projeto bom, que tenha grandezas elétricas iguais, né, nas MPPTs, o seu ponto de máxima potência, ele não vai ser obtido, né? Então, eis a importância de se estudar, né, de entender a teoria por trás dos projetos, né? Então, assim, se você utiliza, é muito importante que você utilize módulos idênticos, né, nas strings, em uma MPPT. Se você tem duas MPPT por inversor, você pode colocar módulos diferentes, em diferentes MPPTs. Se você utiliza mesmo módulo na mesma string e na mesma MPPT, você não terá nenhum problema. Mas se você mistura, vou comprar um módulo ali que está mais barato, o outro também, e mistura um monte de módulos com grandezas distintas, isso é um risco para a sua instalação. Então você precisa manter essas teorias, né, que muita gente não gosta, mas que é de suma importância. A prática sem a teoria não é nada, né? Então, a gente precisa respeitar essas teorias e compreender como essas MPPTs funcionam, tá? Então, para desenvolver projetos, né, técnicas computacionais, como a professora já apresentou alguns softwares de simulações, né, o AutoCAD é um software que eu utilizo muito, né, e um software que é muito bom para trabalhar com mini usinas, principalmente, né, que tratam de malhas complexas de aterramento, é o TCAT Plus, né? Esse TCAT Plus, ele te permite simular malhas complexas, né? Então você obtém ali um resultado a partir da simulação, visto que malhas complexas é muito difícil de ser medida sem interferência eletromagnética no solo, né? Então você tem ali a possibilidade de testar o seu aterramento, simular o seu aterramento, fazendo a estratificação do solo e lançando esses dados, né, obtidos por meio de um terrômetro, nesse TCAT Plus e fazendo essa simulação da sua malha, né, da geometria da sua malha. Bom, outra coisa que é muito importante, estabelecer padrões. Você precisa estabelecer padrões para obter bons projetos, né, e evitar trabalhos repetitivos, né. Se você monta bons templates, monta bons padrões, isso facilita a sua vida, né? E dados da unidade consumidora a ser projetado no sistema, isso é imprescindível. Se você não tem os dados de uma unidade, que seja uma unidade existente, ou que seja uma unidade que vai ser instalada ainda, vai ser construída, você precisa entender como funciona a curva de carga daquela unidade para você prospectar, né, o faturamento de consumo. Se você não tiver esse estudo, você não vai obter um bom resultado no seu investimento, tá? Então, uma coisa que eu trouxe aqui que é muito importante é prospectar e subtrair tarifa mínima. Isso aqui se tratando de grupo B, né, residencial, que é acessante atendido
em tensão menor que 2,3 kV. Tá? Isso é tão importante também no grupo B quanto no grupo A, né, que é a prospecção e subtração da demanda contratada, né, que são os acessantes aí atendidos por tensão maior ou igual a 2,3 kV. Tá? E como a professora já disse, né, dados solarimétricos, né, e não só de radiação, é muito importante para que você obtenha uma eficiência energética do seu sistema adequada, né? Bom, sobre isso aqui, eu acho que não tem. Eu acho melhor a gente pular para o assunto das perdas, porque isso aqui eu acredito que na última apresentação já foi apresentada, né? Então, isso aqui é uma equação de dimensionamento, né? Partindo da potência média, e a gente obtém aqui a energia necessária para ser gerada, calculada por essa média aritmética aqui, subtraindo os 30 lá do monofásico, né, que a gente apresentou no slide anterior, dividindo por 30, e a gente obtém a geração, o quilowatt-hora dia, né? Então, com base nessa radiação colhida lá do Cresesb, né, do portal do SunData, e multiplicando por esse rendimento, a gente obtém aí a potência necessária de módulos para o nosso sistema. Mas esse rendimento é onde está o nosso ponto-chave, né? Nosso ponto-chave está nas perdas, então a gente precisa entender como o nosso sistema vai se comportar, a gente precisa estudar a característica do local, a gente precisa saber qual a temperatura ambiente, qual a temperatura que o módulo vai estar trabalhando ali no local, para a gente poder fazer um melhor estudo energético, né? Obter uma melhor eficiência. Isso aqui é uma tabela ilustrativa de algumas sujeiras, de algumas perdas que pode ter por sujeiras, mismatching, sombreamento, efeito Joule, inversor. Então, assim, algumas perdas são bom senso e outras já são estudos e principalmente bom projeto, né? Você não vai fazer um projeto lá onde tem sombreamento, então isso é um bom senso, você precisa evitar esse tipo de situação, porque isso gera um risco para a sua instalação, porque sombreamento, principalmente para módulos que tem um diodo de bypass, ele pode degradar muito o módulo, a ponto de pegar fogo, né, na parte sombreada, por falta de radiação e falta de corrente naquelas células. Então, as células que não estão sombreadas provavelmente vai causar uma corrente reversa naquela célula que não está tendo condução, e aquilo ali vai causando um ponto quente no módulo, e isso pode ser um risco para sua instalação elétrica, tá? Por que que a gente percebe aqui a temperatura como o maior percentual de perdas, né? Como eu disse, a temperatura é a maior perda que pode existir no sistema fotovoltaico, né? E a gente vai ver isso e entender no datasheet, né? Porque o fabricante estabelece algumas constantes de temperatura para que você possa dimensionar o seu sistema utilizando aquele módulo em diferentes locais, tá? Bom, outra coisa, né, principalmente na atualidade, de crise hídrica, a evolução constante e exponencial desse tipo de instalação, a gente precisa estar em contato atualizado com o fornecedor o tempo inteiro. Se a gente não tiver o contato atualizado com o fornecedor, o que vai acontecer é que a gente vai projetar muito em vão, né? A gente vai fazer um projeto com base em um material, principalmente empresas que não trabalham com estoque, e quando a gente finalizar o projeto, já não tem mais o material que a gente utilizou naquele projeto. Então, a gente precisa ter um contato extremamente atualizado e principalmente estoque, né? Mas é muito difícil ter estoque quando se trabalha com mini usinas, tá? Quando se trabalha com micro, é mais simples, é pouco módulo, mas quando se trabalha com mini, é muito complicado você ter estoque de materiais, de equipamentos para atender essa demanda, né? Bom, como eu disse, né, potências iguais sempre, né, principalmente na mesma MPPT, isso é uma obrigatoriedade, tá? Você precisa ter módulos iguais na mesma MPPT, você não pode pegar um módulo de uma marca e colocar para substituir um outro que teve algum dano ali, tá? Você precisa colocar o mesmo módulo da mesma marca e mesmo assim esses mesmos módulos apresentam ainda perda por mismatch.
e essa perda acaba sendo superior a perdas por efeito de Joule e sombreamento, como essa tabela ilustrativa mostra. Bom, a escolha do módulo fotovoltaico vai ser a partir do fornecedor e também da característica de sua necessidade de geração. Então, você vai fazer a análise lá para o cliente, entender quanto ele precisa gerar, e a partir disso você vai especificar os seus equipamentos, né? Então, você precisa chegar no número de módulos. Você chega no número de módulos dividindo, né, a potência de módulos lá encontrado no slide anterior pela potência máxima do módulo escolhido, né? Você vai obter o número de módulos necessários, tá? Sobre dimensionamento, é isso, né? E sobre inversor também, um detalhe muito importante, sobre a escolha do inversor de frequência. Além do contato com o fornecedor, é muito importante que o inversor, principalmente abaixo de 10K, 10 kW, ele precisa ter um Inmetro, tá? Acima de 10 kW, ele precisa ter a certificação IEC 62116, que certifica que aquele inversor está apto a trabalhar em paralelo com a rede de distribuição, né? Se faltar alguma rede na distribuição, se faltar energia ali, o inversor para de funcionar, por segurança, né? E para você não funcionar como uma ilha, né? Por isso esse sistema, o sistema anti-ilhamento, tá? Ele precisa ter essa certificação quando é acima de 10 kW. Dados de entrada, né, da série dos módulos, para você escolher o seu inversor, é fundamental. Você vai pegar a sua série ali de módulos, vai calcular qual a sua tensão e vai entender se uma string te atende, né? Quando for mini usinas, você não vai conseguir com uma MPPT, então você vai precisar separar, né? Identificar qual vai ser o tratamento ideal que você vai dar para suas strings, quantos módulos você vai utilizar em cada uma para conseguir inserir todos os módulos prospectados aí no seu projeto. Bom, e dados de saída da rede também, tá, pessoal? Então tem inversor que é 380 trifásico, tem inversor 220 trifásico, tem inversor 600 volts trifásico. Então você precisa ficar atento a essa tensão de fornecimento do inversor, porque você precisa fornecer para a rede a mesma tensão que ela fornece para você, tá? No caso, Brasília, 380 volts trifásico. Bom, sobre os requisitos de projeto, eu vou falar um pouco sobre os datasheets primeiro, e depois eu apresento sobre esses detalhes de projeto, Opa, um minutinho. Vocês estão conseguindo enxergar o datasheet? Me dê um ok, por favor. Pode ser pelo chat aí. Professor Eugênio, professor Biesi, estão conseguindo enxergar a minha tela? Ok, Highlander. Ok. Tá. Bom, esse é o datasheet do módulo Canadian, né? Esse módulo, ele tem de 300 watts até 315 watts, né? Ok, o chat, legal. E aqui no datasheet tem uma série de dados, né, que é muito importante, né? Tem gente que simplesmente ignora os dados que tem em datasheet. Isso não pode acontecer, gente. Tudo que tem aqui é porque foi estudado, foi testado, né? Foi minuciosamente estudado para te dar os dados mais confiáveis possível, né? Então, assim, os dados que tem aqui, basicamente é o processo que a professora Eugênia fez em sua tese, né? Tudo que tem aqui foi estudado, foi testado em laboratório, né? Então, esse dado STC é o que a gente pega como base, né, para projeto. O STC significa Standard Condition, né? Condições padrões, né? E essas condições padrões são realizadas por meio de laboratório, testes em laboratório, com uma radiação solar de 1000 watts por metro quadrado e a temperatura da célula fotovoltaica de 25 graus. Então, você não pode simplesmente pegar esses valores, essas grandezas, e considerar isso para o seu projeto. Você precisa corrigir
essas grandezas, né? Com base em quê? Com base nos testes. Você já tem os testes aqui feitos a 1000 watts por metro quadrado e 25 graus. Ah, mas, Highlander, 1000 watts por metro quadrado. No Brasil a gente consegue isso perfeitamente, então eu posso utilizar esses dados. Não, você não pode, pelo fato da temperatura. Como a professora Eugênia apresentou, a temperatura é a perda maior do sistema fotovoltaico. E a gente nunca vai obter 1000 watts por metro quadrado no Brasil em uma temperatura de 25 graus. Então a gente precisa corrigir esses dados elétricos, né, esses parâmetros, para projetar o nosso sistema. A gente não pode simplesmente pegar esse módulo de 300 e considerar 300, sendo que ele não vai trabalhar com essas características testadas em laboratório. Então a gente precisa fazer um estudo preliminar, né, de onde a gente vai instalar o nosso sistema, se a gente vai lá, a temperatura do módulo, da célula, vai chegar a quantos graus, né? A gente precisa estimar com base na temperatura ambiente local e fazer essa correção dessas grandezas com base nas constantes elétricas de temperatura, né? Então, o que essas constantes estão falando para a gente aqui? Temperatura do coeficiente de potência máxima, né? Ou seja, a gente tem um coeficiente aqui da potência máxima. Então, o que isso aqui está falando para a gente? Que a cada grau Celsius, a gente tem uma perda de 0,36% na nossa potência máxima. Então, o fabricante, ele fez estudos para determinar essas constantes, né? Então, assim, você não precisa, toda vez que você for fazer um projeto, fazer como a professora Eugênia, fazer um estudo minucioso de como a temperatura vai se comportar, né? Afinal, ela é doutora, ela tem uma pesquisa longa para conseguir chegar nesses resultados, né? E da mesma forma, o fabricante chega nesses resultados fazendo um estudo bem minucioso, tá? Então, você precisa converter essas grandezas com base nessas informações, tá? Você não pode ignorar essas informações e para fazer um dimensionamento correto. Outro detalhe muito importante que mostra, né, atentamente aqui que a temperatura influencia fortemente na eficiência do seu sistema é esse gráfico, né, que tem como em função da corrente e tensão, corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto, né? Que são esses dados aqui, que são os dados de máxima energia das suas strings, tá? São obtidos pela tensão de circuito aberto, né? Que é quando você não tem corrente ali, então a tensão tende a ser a mais elevada, tende ao infinito, né? Teoricamente, e quando você tem um curto-circuito que a tensão tende a zero, né? E você tem a máxima corrente. Então, esses dados desse gráfico são referentes a essa tensão e a essa corrente, né? E aqui tem o gráfico do efeito, né, da radiação solar no módulo, tá? Se você tem muita radiação, você vai ter uma boa corrente, mas isso não influencia na tensão. E se você tem uma baixa radiação, você vai ter um menor valor de corrente, que isso também influencia na eficiência do seu sistema, visto que o produto da tensão e da corrente, né, vai te dar a potência necessária a ser gerada, tá? Bom, sobre módulo fotovoltaico, acredito que a contribuição que eu tinha era isso, né? E vamos ver algo relevante aqui sobre os datasheets dos inversores, né? Como a gente já disse sobre MPPTs, né? As MPPTs é muito importante que você, ao iniciar um projeto, identifique no inversor quantas MPPTs ele tem, porque a partir disso aqui você vai dimensionar o seu arranjo, a sua série fotovoltaica, tá? Então, nesse inversor, a gente percebe, ó, que tem um MPPT com uma string, né? Uma string por MPPT. Já nesse a gente tem de 3K, né? Esse aqui é o de 1.5K e esse é o de 3K. A gente tem, então, uma MPPT com duas strings, né? Ah, Highlander, eu posso colocar 10 módulos em uma string e 15 na outra, nesse inversor? Não, você não pode, porque quando a MPPT for tentar rastrear o ponto de máxima potência da sua string, ela vai detectar grandezas elétricas distintas, né, em paralelo. Então você nunca vai obter o ponto de máxima potência
fazendo esse tipo de inserção, né? Se você fizer esse tipo de inserção, você nunca vai obter a máxima potência do seu sistema. Outro ponto que é muito importante é o ponto de entrada de corrente, né? Você não pode obter um módulo fotovoltaico, você não pode instalar um módulo fotovoltaico nesse inversor, sendo que o seu módulo fotovoltaico, ele te apresenta uma corrente superior à de entrada do inversor, né? De entrada da sua string, né? Então você precisa ficar muito atento a isso, visto que o mercado de módulos fotovoltaicos tem evoluído tão rápido quanto a instalação de sistemas, né? Então, é muito importante que você verifique esse tipo de coisa antes de dimensionar o seu sistema. E como eu sei que o meu arranjo está correto? Bom, você vai fazer a conversão, né? A correção, na verdade, dos parâmetros elétricos do seu módulo. E os parâmetros elétricos do seu módulo, ele não pode ser superior à potência máxima do inversor, tá? Nesse caso, a potência máxima do inversor, ela é de 1.900 watts, certo? A potência. E já a tensão, o paralelo da tensão, você também precisa respeitar. Você não pode colocar lá, na verdade, a máxima tensão do seu inversor. Você precisa corrigir a temperatura dos seus módulos, né? As grandezas com base na temperatura, e o paralelo, a série dos seus módulos, não pode apresentar uma tensão de circuito aberto superior à tensão máxima do inversor, porque você vai estar forçando o seu inversor, né? Sobre a potência, eu falei uma besteira. Na verdade, você pode obter, e na verdade você deve sobredimensionar, não sobredimensionar, mas compensar as perdas do seu sistema no seu arranjo. Um exemplo, você tem vários módulos de 400 watts e a soma desses módulos de 400 watts ultrapassa um K900. Isso não tem problema. O nome disso é fator de dimensionamento de inversor. Você pode, sim, ultrapassar o número de potência de módulos em relação ao número máximo de potência do inversor. Você não pode sobrecarregar, ou seja, você não pode gerar mais do que as perdas que você vai ter no seu sistema, visto que grandes partes das perdas são na parte CC, ou seja, nos módulos. Então você não pode ter um FDI muito grande, né? Alguns fabricantes indicam aí até 28% de FDI, né? Ou seja, você não pode ter 28% a mais de módulo em relação à potência máxima do inversor. Você deve apenas compensar as perdas que você tem na parte CC, tá? E sobre a análise de tensão nominal, você precisa deixar a sua tensão nominal do arranjo dentro do range de tensão da entrada CC. Você não pode deixar abaixo, porque senão o inversor nem vai startar, né? E você não pode deixar acima, visto que acima já é a tensão máxima do inversor, tá? Então, esses foram dados assim de análise, né, associados a perdas de sistemas fotovoltaicos, né? Na prática aí, como se faz geralmente utilizando datasheets dos fabricantes. E voltando aqui para a apresentação, falando sobre a parte de projeto, né? Você fez o seu projeto, dimensionou corretamente. O que você precisa fazer? Você precisa submeter esse projeto à concessionária, né? Para que ele seja analisado e aprovado para que você possa instalar o seu sistema e estar ligado aí na rede de distribuição, gerando créditos, né? Ou simplesmente abatendo a sua demanda ali, né? Na sua residência ou no seu comércio, enfim. Bom, e na NTD 6.09 da Energia Distribuição, né, de Brasília, ela estabelece que os requisitos mínimos para a prancha, né, você precisa de um diagrama unifilar ou um diagrama trifilar. Eu, particularmente, faço os dois, tá?
para que não fique nenhuma pendência. É bom ilustrar a Unifilar e o Trifilar, principalmente em projetos executivos, não nesse projeto básico, né, que a gente chama, que é o projeto que a gente submete à concessionária, mas é muito importante você ter os dois diagramas, tá? E a planta de situação da unidade consumidora, mostrando ruas e avenidas próximas, né, para que a concessionária entenda onde você quer acessar a rede de distribuição, né, com a sua geração. Então, locação das placas e do inversor em planta baixa. Você precisa estabelecer no seu projeto onde vai ser instalado para que na vistoria concessionária possa verificar se está tudo conforme o projeto, né? Detalhe, né, da vista frontal mostrando o padrão de entrada de energia. Isso aqui, pessoal, uma imagem, uma foto substitui esse detalhe, tá? Você não precisa desenhar esse padrão. Pelo menos a maioria das concessionárias do Brasil, eles aceitam a imagem, né, a foto do padrão de energia como esse detalhe, tá? Notas obrigatórias, né, que são citadas em documento de apoio ao projetista no portal da Neoenergia, as legendas, que é de suma importância para quem vai executar o projeto, né, então no projeto executivo você precisa obrigatoriamente ter legendas, e também no projeto básico, né, que a gente está tratando aqui, é importante que tenha legenda para que seja fácil compreender o seu projeto, tá? O quadro de cargas, né, da unidade consumidora e dimensionamento das proteções considerando a corrente a ser gerada, né, tanto da proteção CC quanto da proteção AC, tá? Detalhe da placa de aviso, né, de geração própria, indicando o local em que será instalada, né, isso também é obrigatório, tá? Bom, documentação de acompanhamento do projeto é estabelecido pela resolução 482 da ANEEL e tem também na NTD 6.09, né, página 30 da Neoenergia, uma lista de conferência, né, que você precisa se atentar ao submeter um projeto à concessionária. E essas documentações são muito importantes, tá? Na verdade, a Neoenergia está em transição constante, né, em sua plataforma, então as inserções de projeto estão sendo feitas por plataforma, então muita coisa está mudando, tá? Visto que a concessionária é recente, em Brasília, então ela está se reajustando aí ao cenário, né? Bom, e basicamente, algumas referências, né, que eu trouxe aqui dessa apresentação e também do meu TCC, né, que eu utilizei, e é isso, tá? O que eu tinha para contribuir com vocês hoje é isso, tá? E gostaria de agradecer novamente, tá, professor Abiezer, professor Eugênia, pela oportunidade, e é isso aí. Agora, acredito que a gente pode abrir para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas aí, podem estar mandando no chat. Teve uma pergunta falando se quem é que pode assinar projeto fotovoltaico, né? Aí eu coloquei que engenheiro eletricista pode, né? Isso, engenheiro eletricista e até determinada potência que eu desconheço, o técnico em eletrotécnica também pode, mas Exato. é limitado a uma potência que eu não me recordo. É 800, até escrevi aqui em algum lugar. É 80, não? 800 kVA. 800? É uma potência considerável. Bom, muito bem, Railanda, gostei da tua apresentação, eu acho que foi muito boa, da Eugênia também. São duas visões diferentes, visões muito interessantes, a visão de pesquisa do assunto, e a visão de pesquisa permite o desdobramento de continuar a estudar o sistema, melhoria do sistema, e sair, digamos assim, dessas perdas muito grandes. E a tua visão, que é a visão de campo, a visão de projeto, com as dificuldades todas que se tem, inclusive de fornecimentos, e para poder a gente mostrar um pouquinho mais para o pessoal uma situação, são exatamente 21 horas e 31 minutos. Eu vou colocar agora como é que está o nosso sistema, né? O Sistema Interligado Nacional, como é que ele está. E mostrando como ele está, aí eu acho que dá margem para que vocês dois façam alguns comentários interessantes. Primeiro eu vou mostrar o balanço de energia, que é como está distribuído, digamos, a geração no país, para onde estão indo
as cargas e para onde estão indo as gerações. E depois eu vou mostrar o perfil de carga, especialmente da solar, comparada com outras. Só para a gente poder mostrar para aqueles que estão nos vendo e tudo mais, e vocês aí fariam uns comentários complementares a respeito. Pode ser assim? Perfeito. Pode sim. Então, vamos lá. Bem, aqui está o nosso balanço de energia, onde nós mostramos para vocês que na região norte nós temos um total de geração de 9.423 agora. São exatamente 21 horas e 33 minutos. E aí nós temos aqui eólica contribuindo, hidráulica contribuindo e térmica contribuindo. E aqui nós temos o excedente de 9.000, 2.518, se juntando com a do Nordeste, que tem hidráulica, térmica, eólica e solar. Nós temos aqui no Nordeste 1 megawatt de solar, o que significa que nesse horário que não tem sol, provavelmente nós temos o armazenamento de energia solar sendo colocado à disposição do sistema interligado. Na região Sudeste, nós estamos vendo aqui que nós temos hidráulica, térmica, nuclear, Itaipu e solar com 0,9. Também para esse horário, provavelmente, esquema de armazenamento para poder contribuir para o sistema. E na parte da região sul, nós temos hidráulica, térmica e eólica. Estamos recebendo do Uruguai, energia do Uruguai, nesse exato momento, e estamos redistribuindo toda a energia excedente segundo cada uma dessas regiões que nós verificamos agora. Bem, esse é o panorama, e vimos que a participação da solar nesse horário ela é muito, digamos assim, muito reduzida. Agora vamos ver como é que é o perfil de carga. Aqui nós temos o perfil de carga durante todo o dia da geração solar. Vocês observem aqui que ela começou por volta de 5 horas e 27 minutos, uma contribuição de 17 megawatts, vem crescendo ao longo do dia, naturalmente por conta do crescimento da radiação, e depois ela decresce, e para a participação dela por volta das 18 horas e 6 minutos, com 14,1 megawatts. Então, esse é o perfil da geração solar, que, na verdade, o ideal seria algo do tipo nuclear. A nuclear, por exemplo, durante todo o dia, desde as 0 horas até agora, está contribuindo com 2.000 megawatts de potência. Se nós olharmos agora a parte de térmica, nós vamos observar também que a geração térmica está praticamente constante ao longo de todo o tempo. Significa, então, que toda essa geração térmica está presente, nós estamos pagando por essa geração que está ocorrendo. E no caso da geração hidráulica, nós percebemos naturalmente que ela está variando ao longo do tempo, tendendo, né, nessa parte maior aqui, a atender o sistema dentro da possibilidade dos reservatórios. Então, nós observamos que se nós continuarmos crescendo na área de solar, o que vai acontecer é que essa nossa curva, digamos assim, gaussiana, né, em forma de sino, ela tende a aumentar cada vez mais, mas ela precisa de aumentar a ocupação desses intervalos de 0 às 5 e de 18 às 24 horas. Então, esse é o nosso principal problema com respeito à inserção da geração solar sem armazenamento. Então, apenas para aquecer esse sistema, aquecer para vocês esse tipo de coisa, eu gostaria, então, que a Eugênia fizesse seu comentário e também o Highlander em função dessa realidade que nós estamos vivendo hoje a nível de sistema. Pode ser? Quer começar, Highlander? Eu falo. Pode ser, eu posso começar, professora. Eu ia te pedir para responder uma pergunta do professor Nilo, se puder. Sim, eu vi aqui, professora. Eu vou aproveitar para responder agora mesmo. O professor Nilo perguntou se dentro da lista de documentações a serem entregues para a concessionária existe a necessidade de estudos elétricos, né? Se sim, quais e como tais estudos são realizados. Bom, precisa sim, a partir de determinada potência, tá? Principalmente para mini usinas e para algumas concessionárias. Isso está ficando mais criterioso a cada dia que passa, devido à quantidade de inserção de GDs
no sistema elétrico, tá? Então, é necessário, sim, alguns tipos de estudo, e um deles é o de fluxo de carga, né? O fluxo de carga que essa usina vai causar no sistema elétrico, e isso é feito previamente, na verdade, para verificar se é possível ou não conceder essa permissão de instalação da usina no local, né? E também um estudo de curto-circuito, né? Coordenação e seletividade, que você faz análise de curto-circuito da rede com base nas características, né, da rede elétrica, do alimentador local, e você desenvolve esse projeto, essa seletividade, e também precisa apresentar para a concessionária. Mas não são todas ainda, todas as concessionárias que exigem esse tipo de projeto, tá? Mas isso está ficando mais criterioso a cada dia que passa. E para continuar, né, o comentário sobre as características do sistema elétrico, a gente percebe que a nuclear, né, professor, ela mantém para a gente uma curva que seria ideal, né, para o sistema elétrico. No entanto, uma quantidade de energia que não atende, né, a realidade, e também existem vários fatores que implicam, né, na não instalação das fontes nucleares, devido à poluição, né, aos lixos que causam, ao custo, né, de instalação, e o que recorre, né, o que permite que o Brasil recorra para as térmicas, o que está causando esse aumento exacerbado aí na energia, né, utilizando as térmicas como controle. E o ideal realmente é que a fotovoltaica, né, passasse a armazenar para que aquela curva, né, gaussiana fosse se mantendo linear ali, né, ao longo do dia e da noite, né. Mas que eu acredito que isso vai demorar um pouco, né, a nível Brasil, porque realmente é complicado. O valor de baterias, né, para se armazenar a energia ainda para a gente é muito caro. Posso acrescentar? Então, também tem outra linha, né? Não é o assunto de hoje, né? Tudo que o Highlander disse, eu assino embaixo, né? A gente vive num planeta que a gente não pode deixar passivo para as próximas gerações, né? E a desmobilização da nuclear deixa um passivo absurdo. Então, não é uma energia mais considerada limpa, nem inteligente, né? Na hora que você vai desmobilizar, ela continua a gerar radiação durante muitos e muitos anos, né? E eólica, fotovoltaica oferece opções aí bem mais sustentáveis. Termoelétricas nem se fala, eu sou professora de ambiental, é uma loucura, né? A gente ainda querer basear nossa matriz em termoelétrica. Tudo bem que para uma situação ali de variação, você usar um pouco a termoelétrica, né? Numa situação rara, né? Porque o ideal é a diversificação da nossa rede, da nossa matriz. Quanto mais diversificada ela estiver, melhor capacitado para enfrentar o futuro nós estaremos, né? Então, mas tem uma alternativa que está sendo muito utilizada. Vocês vão lembrar de mim, talvez, daqui uns 10 anos, porque se a gente não implementar, os alemães, os chineses vão implementar aqui com certeza, que vai ser a CSP, Concentrated Solar Power, né? Que utiliza o calor, e nesse caso o calor é positivo, né? Ele usa, então é uma tendência mundial, tem eficiências bem interessantes aí, e muitas patentes ainda que tornam inviável para a gente. Mas quem sabe no futuro bem próximo, né, a gente usar nosso semiárido ali, né, para poder aproveitar essa energia térmica de uma forma bem inteligente, né? Eu acho que isso é bacana. Só isso, gente. Muito bem. Bem, eu não sei, professora Eugênia, se tem alguma pergunta, porque eu não estou vendo aqui o meu chat, mas se tem alguma pergunta, a gente poderia aproveitar para responder. Eu não sei se você tem alguma coisa anotada aí. Eu acho que finalizou, né? Inclusive porque finalizou também o nosso tempo, né? A gente tem que ser um pouco aí... E não vi alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat para a gente. Aproveitem, porque a gente já está concluindo, né, pessoal?
Acho que não, acho que já encerrou as perguntas, sim. Tá certo. Então, Muitos professor, elogios, né? Professora, tem uma pergunta que foi do Matheus, ele fez não sei nem se ele está aí ainda. Ele perguntou, professor, eu como um futuro engenheiro civil posso assinar projeto desse tipo ou preciso de uma pós? Bom, ele, como engenheiro civil, ele não pode, né, assinar esse tipo de projeto e eu não sei dizer se uma pós é suficiente para poder assinar esse tipo de projeto. Eu acredito que não, né? Não, eu coloquei a resposta lá no chat, né? Tem que quem Tá. pode, coloquei até o Perdão, decreto, professor. né? Mas o que acontece, viu, para, né, quem quer essa área, muitas vezes contratam um engenheiro, né, para poder fazer essa parte aí, né? Apresenta os projetos todos para ele e ele, né, vai ali, faz a análise, né, o engenheiro e assina. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, né, muitas empresas que são lideradas por pessoas de outras áreas, mas que têm na sua equipe um bom engenheiro para analisar os projetos e assinar, né? Então, mas sim, temos que ter engenheiros, né? Nós temos que ter engenheiros, né? De energia, elétrico, e o técnico até uma quantidade lá que está na norma também, no decreto. Eu botei até no chat. bom, Ótimo. então, pois não, podemos então encaminhar para o encerramento, né, uma vez que nós não podemos esgotar muito tempo, agradecendo a presença do Highlander aqui, né, Eugênia, porque, afinal de contas, filho da casa, e aí está mostrando, né, todo o seu projeto, todo o seu desenvolvimento. Parabéns pela sua apresentação, Highlander. Parabéns também, Eugênia, pela sua apresentação, pelo teu estudo. Ali está representando muito sacrifício que eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês, os momentos mais dramáticos do que é o doutorado. Enfim, a gente sabe quanto é chegar ao final de um doutorado e o valor que a gente dá para isso. Não tem a menor dúvida sobre esse assunto. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês. Foi um prazer enorme estar compartilhando esse tempo com vocês e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Na sexta-feira de manhã, bem cedinho, a gente vai acordar a moçada, eu e a Eugênia estamos lá de novo, para falar um pouquinho sobre a parte de gestão de projeto, tá certo? Então, boa noite a todos vocês, boa noite, Eugênia, boa noite, Highlander. Davi, fica por tua Boa conta aí. noite. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Okay.